Olá, pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Essas semanas estão passando correndo, voando. A percepção do tempo acaba mudando tanto, né? Quando a gente fica nesse momento assim de pandemia, vendo as notícias, vendo o jornal. Então é muito bom ter esse momento aqui com vocês todo sábado para a gente conversar um pouquinho, eu apresentar essas pessoas maravilhosas, conversar um pouquinho com a minha produtora, né, Renata? Chega aí para a gente conversar um pouquinho antes da gente chamar a nossa entrevistada da noite. Quero perguntar para você como é que foi a Oi, semana. Oi, tudo bem? Sei tudo que você bem? teve Que gravação aí, saudade! saudade também. Sei que você teve uma semana agitada, teve gravação aí, tá fazendo uns trabalhos Teve. legais com o Henrique e entrevistaremos em breve. Como é que foi sua semana, Sim. Rê? Tudo bem? Ah, foi bem corrida, assim. Teve gravação, teve job, mas foi boa, né? Fazendo o que a gente gosta. Que bom, graças a Estamos Deus, que bom fazendo que uns a gente está. projetos juntos também, né, Hugo? Eu e você. Sim, estamos gravando um filme aí para participar de um concurso para ver se a gente consegue algumas estalecas, né? E estamos indo. Obrigado, Rê, por estar comigo sempre no programa. Qualquer dúvida, eu vou te chamar também, porque hoje eu quero ter tempo, eu vou conversar com uma pessoa muito legal. Vou conversar com a Cal Tuchalski. Eu já tive o prazer de trabalhar com ela. Quando eu entrei na Actoro, ela era uma das graduadas. Então, é aquela pessoa que quando a gente chega meio cru assim para começar a aprender sobre interpretação, é bom que a gente tem esses anjos da Actor, que são os graduados, que Que vão nos ajudam a gente, fala, ajudando. calma, é normal ficar nervoso assim mesmo, tudo bem, é difícil memorizar, daqui a pouco você pega o jeito, e a Cal foi uma dessas pessoas, então estou muito feliz de poder chamar ela para o programa, para a gente conhecer um pouquinho mais a vida dela e a trajetória dela. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Beleza, Beijo e Rê. boa conversa para Beijo. vocês e eu tô aqui por trás. Tá joia, beleza. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Protagonista, o programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas, na Urban TV. E logo em seguida, a gente lança para as redes sociais da Actoro, Facebook e no YouTube da Actoro TV. É muito bom entrevistar esses artistas maravilhosos, esses atores maravilhosos, e é muito bom ter você também que está assistindo a gente. Não esqueça de mandar comentários nessas lives, a gente vai responder assim que possível. Mandem e-mail, mandem sugestões também e mandem beijos. Pessoal, sem mais enrolação, eu vou chamar a minha convidada, Cal Tuchalski. Chega aí, Cal, que eu tenho um monte de coisa para perguntar para você. Opa! Oi! Oi, Cal, tudo bem? Quanto tempo? Como é que Quanto você está? tempo! Que saudade de ti, Hugo! Que Tô saudade bem, também. vivendo nessa loucura que tá, né? Esse tempo que tá complexo. Se a gente falar que tá 100% bem, não tá. Não tá Os mentindo, né? tempos de hoje não deixam a gente estar 100% bem, então a gente vai vivendo assim na medida do possível, sobrevivendo alguns dias, mas bola pra frente, né? Sempre, Sim, sempre de bem com a vida, porque não dá pra desanimar. tem que manter a esportiva, né? E engraçado que você tenha falado isso logo no começo da nossa entrevista, porque esses dias eu estava conversando com alguns amigos, em casa no final de semana, assim, e normalmente a gente tem o costume de falar automático, assim, a pessoa chega, oi, tudo bem, como é que você tá? E às vezes a gente não para pensar que é uma pergunta que é difícil de responder. A gente responde, eu tô bem, e você? Meio que no automático, sem, às vezes não tá bem, ou não quer também ficar alugando a pessoa, falando que talvez está com algum problema ou não. Mas aí eu percebi que às vezes a gente faz coisas muito no automático. E agora na pandemia, com toda essa situação, a gente percebe que não é uma pergunta tão fácil de responder assim, oi, tudo bem, como você está? Né? É uma pergunta difícil de responder. A gente acaba tendo essa sensibilidade nesses tempos mais obscuros, né? Sim, exatamente. E, tipo, é uma coisa de praxe. Você vai perguntar, oi, tudo bem? As pessoas vão falar, tudo. É, tipo, uma coisa assim. E, às vezes, a pessoa não tá bem. E ela parece que não quer, não gosta de desabafar, ou não quer, acho que vai incomodar. Mas agora, realmente, não é todo mundo que tá bem. E nós mesmos, né? Não tem como. Como eu já Sim. falei, não tem como mesmo. E parar para analisar no peso que essa pergunta faz. Será que você realmente está disposto a escutar o que a pessoa tem a dizer? Porque às vezes a gente pergunta, oi, tudo bem, como é que você está? Meio que já esperando que a pessoa vai responder, oi, tudo bem. E às vezes a pessoa pode falar, não, que bom que você perguntou, eu queria conversar. Será que a gente está pronto, né? Para perguntar para as pessoas se elas estão bem ou não, né? Foi uma reflexão que a sua resposta me trouxe
para o começo dessa nossa entrevista, né? Então, eu não vou perguntar se você está bem ou não, mas eu vou agradecer muito o convite de você ter participado, de aceitar participar do nosso programa. Eu já tive o prazer de trabalhar com você. Temos um filme aí que está para rodar com o seu Arnaldo, que é uma das pessoas também que são entrevistadas nesse programa. E a gente sabe como é que é bom e ruim essa trajetória do cinema. É ruim porque exige muito, né? Assim como todas as profissões exigem bastante. Mas ter tido você como graduada na hora que eu cheguei ajudou muito, porque é aquela pessoa que eu falei para a Rê, que ampara a gente um pouco naquele momento que a gente fica meio perdido, assim. Nossa, tem que fazer tantas coisas, tem que fazer isso, tem que memorizar aquilo, tem que aprender como é que cria uma gênese. E às vezes, não tirando, né, o mestre, os professores, mas às vezes é bom também a gente poder ter um aluno que participou e ter essa percepção do graduado para ajudar a gente também nesse processo. Então, você foi fundamental. Já aproveito e já agradeço também do primeiro contato de você ter sido graduado da Actoro. Bem-vinda, protagonista. Obrigada! Eu também quero agradecer muito a oportunidade e o convite para estar participando, sério. Fiquei muito feliz mesmo. E a graduação na Actoro, tipo, foi uma coisa muito boa também, porque tanto a gente ensina, né, tipo, ajuda ali a ensinar, a melhorar mais o ambiente para vocês se sentirem mais confortáveis, né? Porque, tipo, sai de um módulo que é o teatro, que é uma coisa mais diferente do que é na câmera. Então, os alunos já ficam com aquele medinho, né? Pô, como que eu vou me comportar em frente a uma câmera? Como que eu vou fazer? E sempre tem aquele negócio do primeiro, né? O primeiro é aquela dorzinha na barriga, aquele negócio que, tipo, ninguém quer ser o primeiro. Então, o graduado vai ali, mostra, ajuda a pessoa e é uma honra, assim, também ser graduado. E a gente aprende muito, né? Porque às vezes não tem coisas que não viu na primeira vez que fez, às vezes ou faltou, ou sei lá. A nossa experiência nunca é demais, sempre vem para absorver, para levar para frente, e é muito bom. E agora, nesses tempos, né? A saudade de um set, a saudade de tudo que a gente fazia antes, e às vezes, tipo, hoje a gente valoriza mais, que talvez antes a gente não valorizasse, ou às vezes ia para uma gravação meio não querendo, ou meio chateado, não valorizava mais o espaço com quem estava, e hoje não, tipo, a gente valoriza muito mais, porque tem saudade, né? Então, é tudo aprendizado. É verdade. Cal, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem não conhece a Cal, o nome dela é Cauana Tuchalski. E é da Polônia para Ponta Grossa, da Polônia para o Brasil. Como é que funciona o Tuchalski? Quais são as suas origens, Cal? O Tuchalski, ele é bem complicadinho. Muita gente se engasga ali, né? É que, assim, ele não é difícil para falar. Visto ele, quando as pessoas leem o Tuchalski, elas acham que, nossa, que nome cheio de letrinhas que falam. Mas é normal. E é do meu bisavô, que ele é polonês. Então, quando ele veio com a família dele lá da Polônia, trouxeram para cá e eles vieram. E antes, lá no Paraná, tem umas cidadezinhas menores, assim. Então, tipo, primeiro ele foi nessas mais no interior e depois foi para Ponta Grossa. Aí lá foi crescendo a família Tuchalski, né? Bem mesclada a sua família, né, Cal? Você tem várias origens, não só da Polônia, mas brasileira, de índios, negros. Você tem você conhece essa parte da sua família? Ou tem pelo menos alguma história dessa parte indígena da sua família? Eu conheço mais pelo que contam, né? Eu tenho um vô que é índio, que é bugre também, que é negro, né? Eu tenho uma família, ela é bem dispersa, principalmente do lado da minha mãe, que tem uns avós que são escocês, italiano, e o outro lado que é índio, uma que é polonesa também, e do meu pai, eles são mais poloneses. Então, tipo, é uma mistura que foi se encontrando aqui e vai nascendo brasileiro, né? Que legal. Às vezes a gente não imagina, né, da mistura que é, mas você já falou aí várias etnias, né? E como é legal isso. Sim. Isso faz da gente brasileiro. Brasileiro realmente é uma coisa inexplicável, né? Uma mistura de pessoas, culturas, colonizações, né? Deixa eu te perguntar, Cal. Você sempre
teve vontade de ser atriz? Eu sei que hoje você trabalha com logística, né? O que você faz atualmente, além da atuação? A gente vai falar um pouquinho da sua trajetória como atriz, mas eu fiquei curioso de saber o que é trabalhar com logística. Assim. Eu sei que você trabalha, está, inclusive, fazendo a faculdade para se especializar mais nessa área. Fiquei curioso para saber o que realmente uma pessoa encarregada da logística faz. Assim. Eu trabalho na logística de encomendas, né? Que é trabalhar ali com mercadorias. Eu trabalho hoje na aviação aérea, então a gente cuida das encomendas que chegam e mandam para os outros lugares, ou que recebem de outros lugares. A logística é meio isso, é cuidar da encomenda que está vindo, fazer, tipo, rastrear a encomenda, cuidar se foi perdida, se foi avariada. É um meio mais assim, como eu posso dizer, mais ligado à encomenda mesmo, né? A logística da Das mercadoria em si. entregas. Isso. Porque daí tem outros lugares que trabalham só com vendas de produtos e tudo mais. O nosso é mais de mercadorias mesmo. Ah, que legal, Cal. Agora vamos para a parte que me interessa mais, né? eu quero saber de você, Cal, como surgiu essa vontade de você ser atriz? Você teve alguma pessoa que te incentivou, algum ídolo na sua família, alguma referência, algum filme que você assistiu quando pequena? Teve algum mosquitinho aí que te picou em algum momento da sua vida e fez você pensar sobre a arte, né? Mais intimamente na sua vida. Eu queria saber como aconteceu isso, o que você se lembra dos seus primeiros contatos com algo relacionado à arte. Como é que foi esse processo de descoberta, assim? Quando eu era criança, tipo assim, tudo a gente vem mais quando é criança, né? Que a gente Sim, se permite criar. que está descobrindo as coisas também, Ah, né? então você não tem medo de errar, você não tem aquela pressão que fica em cima. E eu gostava muito de, tipo, assistir novelas, principalmente aquelas do SBT, mexicanas e tudo mais, tipo, começar a imitar os personagens. Eu via e eu começava a imitar e tudo mais. E daí, depois disso, só foi crescendo a vontade. Eu lembro que eu até falava para minha mãe, eu gosto disso, não sei o quê. E ela me apoiava. Só que ela não achava que ia ser uma coisa que eu ia querer seguir futuramente. Ela achava, não, é uma coisa de criança, só gosta disso, só quer ficar ali chamando atenção. E eu sempre me dei bem para, tipo, vamos trazer o foco para mim. Aí eu lembro que na escola mesmo, eu gostava dessa parte de ir para arte, de ir nos teatros, porque só que na minha cidade não tinha muito teatro, nem na escola. Então, já é uma cidade mais rústica, assim, essa coisa de arte não é tão. Significativo, assim. Isso, não é tão fácil. E quando tinha alguma coisa na escola, eu era uma das primeiras. Vamos fazer, vamos levar para o teatro. Então foi desde pequena mesmo que eu gostava de fazer as coisas e eu só fui levando. E quando chegou no ensino médio, eu falei, gente, o que eu quero fazer? E daí eu pensei, poxa, eu sempre gostei de fazer teatro, eu vou seguir uma carreira nisso. E também tem aquela coisa, né? Porque às vezes você quer ser tantos em um só. Então, tipo, você quer fazer tantos personagens, quer viver tantas histórias na sua. Então, eu meio que levei para esse lado. Aí eu comecei a me especializar em curso e só fui seguindo. E minha Esse momento que família você daí. falou que estava... Opa, desculpa. Você falou E desse minha momento que família. estava... Pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que minha família foi me apoiando. É porque você comentou desse momento, né, quando a gente está no ensino médio, 17, 18, 16 anos, essa mistura, a gente está tão confuso nessa hora, né, porque a gente tem aquela pressão de ter que escolher uma profissão para fazer o vestibular, né, e não sabe qual profissão seguir, então É um é um momento, desespero. eu lembro que eu era muito confuso, assim, eu tinha muito medo dos próximos passos, não sabia qual passo, né, trilhar, o que fazer, medo de tomar uma decisão errada, né? Esse momento é muito crucial na nossa vida, e não deveria ser um momento... Insegurança, né? É, Eles colocam muita pressão ali. Eu acho que poderia ser tudo mais fácil se a gente já criasse antes essa adaptação do que você quer ser, do que você pode seguir, e se experimentar assim, tipo, mais
formas de ver quais profissões, porque muita gente faz faculdade, investe numa carreira e depois quando termina fica frustrado, não era aquilo que queria e só perdeu tempo, né? Isso é muito Sim, triste. sim. Que bom que a gente tem a família para ajudar a gente, né? Em alguns casos isso não acontece por N motivos, mas em alguns casos acontece. Que bom que você comentou que a sua família te ajudou e te apoiou nesse processo todo, porque não é fácil não, né? Às vezes a gente pensa, todo mundo quer ser ator, modelo, dançarino, não sei o quê, cantor, né? E fica aquele sonho que às vezes a gente acaba até menosprezando. Nós mesmos acabamos menosprezando. Será que realmente é isso que eu quero fazer? Ou é porque eu Vai dar vejo as pessoas dinheiro, da tele... aquele negócio, fama, né? não sei o quê. E as pessoas próximas a gente também, tanto os nossos amigos quanto os nossos familiares, eles ficam pensando, poxa, mas, né, tem certeza que é isso que você vai querer trilhar, né? É um caminho difícil. Então, a gente passa também por esse processo não, realmente não sou mais criança, não é um sonho de criança, é um sonho, né? E agora é hora de botar a mão na massa, né? E É falando de isso que eu botar a mão quero na massa, fazer. é, Isso é profissional, não é é, brincadeira. Tipo, eu me profissionalismo para isso, eu faço curso, eu estudo, eu me dedico a isso. Isso é uma profissão, é a minha profissão. sim. E as pessoas às vezes não levam a sério, em consideração. E tipo, você Vê tem como um que hobby, vê como um e hobby, né? daí parece que você tem que sempre ficar provando para ela que não, é isso que eu quero fazer. E às vezes fica até um pouco cansativo, né? E é bom que a gente tá cada vez crescendo, mostrando não, que ator é profissão, não é só hobby, não é só ir ali na frente da câmera e Sim, chorar. exatamente. É muito mais além disso, né? E falando do além disso, o que você fez, né, para se profissionalizar? Eu sempre pergunto isso para as pessoas, porque cada um, por mais que o processo acaba sendo meio que quase o mesmo, mas Uhum. as formas que as pessoas usaram para chegar lá são normalmente distintas. Então, eu gosto de perguntar assim para vocês. E eu te pergunto, o que você fez? Até para as pessoas que também têm vontade e também vieram de uma cidade pequena, sem muitos recursos, sem muito incentivo cultural da prefeitura, do governo, né? Então, o que você fez para começar, de fato, a se profissionalizar? Qual foi, né, o seu primeiro contato com a parte artística de uma forma realmente mais séria, assim? Quando eu tinha uns 17 anos, aí eu já sabia, né? Terminei o ensino médio e daí eu já meio que sabia o que eu queria fazer. Naquela perdição toda, eu pensei assim, não, vou me especializar, então vou procurar cursos de teatro na minha cidade. Só que não tinha muitos cursos. Aí tinha uma produtora, que era nova, assim, e ela tava abrindo aulas com uma professora de teatro, que era do Rio de Janeiro até, que ela tinha ido para lá para dar aula. Eu falei, vou tentar, já que eu quero, conseguia pagar o valor do curso. E aí a gente fez. Foi bem legal. Começou acho que 8 pessoas, terminou em 6, assim. E foi até a minha primeira peça, bem, digamos que mais profissional, que a gente ia ter uma visibilidade, um dos teatros principais da cidade, sabe? E foi bem legal, foi minha primeira peça e eu já de cara peguei um ator que ele era o principal, assim, um dos 3 principais, e ele tinha umas falas enormes. Então, isso para mim foi um desafio, porque eu não estava acostumada a decorar texto, né? Digamos que eu sabia que tinha que decorar, mas não sabia. O texto que a gente Volume, pegou né? Volume. era tipo uns monólogos enormes, assim, até a peça é a Escola de Mulheres do Molière. Então, tipo, é um texto tipo já antigo, e nesses textos antigos de 1800, se você for ver os monólogos deles, dá 1, 2 páginas. Então, foi um desafio para mim, né, já ter que começar e já de cara fazer um monólogo assim. Aí eu fiz, deu tudo certo. Aí eu olhei assim, não, gente, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou investir. E depois disso, eu achei uma outra escola, que daí ela já era, digamos que, já era uma escola mesmo, né? Já era reconhecida e tal. E eu fiz musical lá na Olha que minha cidade legal. mesmo. E foi muito legal. Que foi uma experiência nova, daí ia dançar, cantar.
E logo depois eu me mudei aqui para Floripa. Aí nessas loucuras de procurando o que eu queria, eu achei a Quitoro. E depois na Quitoro, né, gente, a gente só vai se descobrindo e estudando e querendo crescer e conhecendo mais pessoas, o que abre mais visibilidade para trabalhos. E então foi isso, tipo, eu passei por 3 escolas, em todas eu fui me profissionalizando um pouquinho, estudando bastante, até conseguir tirar minha carteirinha de atriz profissional. Ah, que orgulho, né? Eu também tenho a minha. É muito bom, né? Quando a gente fala, nossa, tá vendo? Agora Acaba sendo até eu mais para a gente, assim, como uma confirmação, né? Um Uhum, ciclo que se encerra e outro que se inicia, né? exatamente. E no final acabou não mudando nada, assim, né? Porque é só uma carteirinha, mas, tipo, Mas assim, não, a muda gente assim. quer. A carteirinha realmente para os próximos jobs, os principais jobs publicitários que pedem que você seja ator, alguns pedem a carteirinha. Para filmes, qualquer produção da Netflix ou dessas plataformas de streaming da Amazon, se você for chamado por uma diretora de casting, uma pessoa, uma produtora, eles Eles vão vão. exigir a carteirinha. Então, Então realmente tem que fazer, gente. Não tem que é fazer. tem que fazer. Tipo, não é uma coisa, ah, não vou fazer porque. Não, faz porque é importante. Eles pedem. É o passe, né? Agora você Uhum. tem né, a autorização, né, de você poder participar de certos castings que exigem a carteirinha do DRT, que a gente chama, né? Que é o É, nosso registro profissional, né? Então, tirem, façam isso, né? fácil. Ô, Cal, deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que você passou por 3 escolas, né, por enquanto, durante a sua trajetória como atriz. E eu tenho certeza que você interpretou vários personagens, histórias marcantes, né, é, vivências diferentes, né, que a gente jamais teria no nosso cotidiano, porque somos uma pessoa só, apesar da gente ter várias facetas, a gente é uma pessoa só, e a gente tem, né, uma vida, e interpretar outras vidas modifica a gente de alguma forma, né? E eu queria saber, a minha curiosidade é quais personagens te modificaram mais? Eu sei que todos têm a sua parte assim no coração, na nossa mente, na nossa história, mas tem aqueles que de uma certa forma marcaram um pouco mais a nossa trajetória e é essas personagens que eu tenho curiosidade de saber mais. Então eu te pergunto, quais foram essas personagens que te marcaram mais até agora? Eu tenho certeza que várias outras ainda vão te marcar muito. Tem uma que a gente gravou até um pouquinho tempo antes da pandemia começar, que era até um curta que a gente fez em sala de aula. E assim, chorar para mim eu tinha um pouco de dificuldade. Tipo, era uma coisa que eu sabia que eu precisava trabalhar mais, estudar mais, e me aperfeiçoar mais na personagem ali para trazer tudo o que eu senti e colocar a emoção certa no momento certo. E teve uma personagem que eu acredito até que você estava na sala de Eu aula, estava na sala. Eu que chorei foi também. é, e tava a Simone O Vini também. e o Vini. E aí a gente, tipo, era uma cena bem pesada, que era a mãe com os 2 filhos e era numa situação de guerra, assim, e o pai deles tinha morrido, eles tinham descoberto naquele dia, e era uma cena bem de pressão, então era uma cena bem forte, a gente tinha que chorar e tinha que trazer toda a emoção, aquele clima pesado de uma família que estava ali à beira da morte, porque se eles iam morrer ou de fome ou que alguém ia chegar e ia matar. E então a mãe pediu, né, para fazer um negócio ali, que eu não vou dar spoiler, porque é um curta que vai para mostra ainda. E para chorar, eu lembro que eu não estava bem nesse dia. E eu estava com uma intoxicação alimentar, então, tipo, foi um dia que eu fiquei muito mal o dia todo. E aí eu pensei assim, cara, eu não vou ir gravar. Eu não vou ir gravar, não vai dar certo, porque eu não tô passando bem. Só que de uma coisa da minha cabecinha, vai que tu precisa ir, tu precisa fazer esse personagem, porque vai ficar bom. E até na cena eu pensava assim, gente, eu pensava comigo, né? Eu não tô bem, mas eu preciso fazer essa personagem, porque ela representa muito para mim e é uma coisa, um desafio que eu quero fazer comigo, que eu sei que a partir disso eu só vou crescer imensamente no meu currículo. E para mim mesmo, provar para mim, né?
E aí eu lembro que eu fiz e eu me senti muito bem, sabe? Quando você se sente realizado, quando você coloca a emoção que você quer, que você vê assim, poxa, eu entreguei o jeito que eu queria. Então, então essa foi, assim, realmente a personagem que me inspirou, que era a emoção, trazer a emoção para a cena e conseguir realizar. E também tem mais uma que é do filme que a gente vai fazer com o Arnaldo, que é que ela também, porque é uma parte do suicídio, então, tipo, esse assunto também é bem complicado. E trazer toda essa emoção para a cena é bem desafiadora. Eu tô ansiosíssima para gravar, Eu gente. Não tem também, nossa! Vai ficar muito legal esse filme. Só vamos deixar vocês curiosos mesmo, não vamos falar mais nada, porque vai vir não. produção nova aí na Actora. E estamos juntos aí. Seu Arnaldo também está junto com a gente, o Vini também está O junto. Olha a Vini, coincidência, né? Também está junto bastante aí, gente viu? maravilhosa. Cal, eu estava lá quando foi essa cena, eu fiquei muito emocionado também. Realmente, quando a gente consegue transparecer emoção, né, é muito legal, porque a gente consegue emocionar as pessoas que estão ao redor, e você conseguiu fazer isso. O que você tira de lição sobre esse momento de da sua personagem? Porque, assim, você estava mal, você estava com intoxicação, quase que você deixa de ir, entendeu? Você provavelmente iria se arrepender amargamente de não ter ido, né? De não ter participado, de ter deixado isso, de ter ficado mal. Então, o fato de você ter ido, ter se desafiado, ter tido um resultado surpreendente, te deu alguma lição, assim, com relação a isso? Você tirou algo positivo para sua vida? Claro, é porque acho que assim, a gente não pode pegar o que está acontecendo e achar que nada vai dar certo, né? Tem que sempre ver para frente. Eu lembro que eu também pensei assim, não, eu preciso ir porque eu sei que isso não é tão grande assim. É ver o tamanho do problema e ver como você pode resolvê-lo. E eu olhei para ele e falei assim, não, gente, tô passando mal, mas eu sei que eu vou conseguir fazer essa cena. E é uma cena que eu quero. E talvez eu poderia estar só querendo arranjar uma desculpa, porque eu poderia estar, tipo, nervosa e estar com medo, porque às vezes traz essas coisas, né? E a gente Uhum. acaba achando que é uma coisa, ah, não, tô doente e tô doente, não vou porque eu tô doente. E às vezes não, às vezes medo e nervosismo. Então, é o foco, né? A vontade, sempre querer ter vontade, não desistir, olhar o tamanho do problema e ver se, sim, eu posso resolver. Não, talvez isso já é um problema muito grande e não dá para encaixar ali. Então, é tipo isso. Sim, o mestre normalmente fala nas aulas, tipo, se você só não vai no ensaio, ou na Se você filmagem, morrer, ou na gravação, você estiver morto. Do contrário, vá, né? vá. Eu E sempre você tenho vai isso em ver que mente, vai dar né? resultado. E é sempre naquele teu Vai! pior dia. Aquele teu pior dia que tu pensa assim, não, não vou ir, não sei o quê. Ah, Vai é. ser sempre acontecer coisas boas. Tenho certeza. É verdade. É se desafiar sempre, né? E quando a gente fala de interpretação, o desafio é muito grande, porque não é só a nossa mente que a gente tem que deixar, né, de fora, que não faz parte daquele Uhum. processo, mas também o nosso corpo, que é uma nossa ferramenta de trabalho. Se o nosso corpo também não está bom, a gente tem que, né, fazer isso rolar. Então, Exatamente. é complicado É mesmo, mas cuidando de tudo, né? é cuidando de tudo, da voz, do corpo, né, da nossa mente também. E agora que eu estava falando sobre esses cuidados que a gente tem, durante o curso de interpretação, a gente aprende a ter certos cuidados que a gente normalmente passava despercebido, assim, em outras profissões, por exemplo, quando a gente vai ter numa profissão mais administrativa, ou uma coisa um pouco mais de você ficar dentro do escritório, né, uma coisa a quatro paredes, talvez a gente sabe que a gente tem que dormir cedo, se alimentar legal, senão vai acordar e não vai produzir muito bem, né, tem que se hidratar, lembrar de se movimentar muito, não ficar muito tempo sentado, cuidados que a profissão exige. No caso da profissão de ator e de atriz, a gente tem mais cuidados, a gente tem que cuidar da voz, né? A gente tem que cuidar da meditação, meditar, tentar né, tirar os problemas para que eles não atrapalhem, né, na nossa interpretação. No teatro, a gente tem que deixar o nosso corpo muito ativo, fazer trabalhos de expressão corporal, de dança, aquecimento, né? E eu queria saber de você, quais
os principais exercícios que você normalmente faz para se preparar para uma cena, assim, tanto para o teatro ou para a câmera, o que você achar mais legal de dizer. O que você tem algum ritual? Porque às vezes a gente tem algum ritual assim de preparo, ou então certas técnicas que a gente absorve. A gente sabe que é impossível fazer todos os preparos que a gente aprende. Nem sempre a gente consegue realizar todos, né? A gente tem algumas limitações, às vezes o tempo, mas tem algumas coisas que a gente não abre mão e alguns preparos que a gente fala, não, eu preciso meditar. Não, eu como, sei lá, 2 pães de queijo antes de qualquer apresentação. Sabe? Sei lá, coisas loucas assim. Você Sim. tem isso? Olha, eu não tenho uma coisa fixa, assim. Pra câmera, tanto eu gosto de dar uma alongada no corpo antes e na face, assim, sabe? Alongar bem, dar uma ajudada assim na voz. No teatro, eu gosto de fazer uma oração antes. Antes de entrar, eu faço uma oração, porque acho que assim, o teatro é muito louco, né? Tipo, tu tá lá na coxinha, tu vai entrar e vai dando aqui. Até começar, sou de boa. Parece que nem sei o que vai acontecer. Mas quando eu entro na coxia e vou ouvindo os sinais, os 3 sinais, aí já vem, né? Então eu gosto de fazer uma oração, tentar me concentrar ao máximo, né? Porque foco é essencial. E aí eu faço uma oraçãozinha e vou. E eu evito tomar muita água, né? Porque Pra a não ficar vontade com... de ir no banheiro é sério. Então é isso, o meu é meio básico, mas é isso porque é o que eu vejo que eu preciso, sabe? Nossa, é verdade. No teatro, para mim também, eu fico muito ansioso. Antes da apresentação, eu fico assim, muito ansioso mesmo. Já aquele... Aham, Aí que fica fica naquela até dando uma coxia, fica aquela tremidinha, né? coisa, assim. Aí a hora que começa, pronto. Vai, é. Parece que descarrega tudo. E E eu aí, acho que na hora que eu como tô é mais entrando... próximo, né? Que tem É, aquele contato com o público bem mais próximo, acho que é essa emoção que deixa o negócio fluir, assim, que o nervosismo vem. você entra no palco, parece que já vai, Aham. né, descarregando tudo assim, né? Já vai, e aí você vê o público, já começa aquela loucura toda. O teatro é maravilhoso por causa disso, né? Ai, adoro. É muita energia, muita A troca, né, que energia é tem no teatro, maravilhosa, né? né? Entre o E você teatro sente, né? sim, eu sinto bastante. Você conseguiria ponderar assim qual que te dá um pouco mais de satisfação dessas áreas entre o teatro e o audiovisual? Olha, antes eu gostava bastante do teatro. Antes era, tipo, mais em cima, assim. Mas agora, trabalhando um pouco mais com a câmera, eu gosto também. Mas eu acho que ainda... Eu acho que ainda eu gosto mais do teatro, aquela. Ele fica um pouquinho... Mais por causa dessa energia com o público, essa coisa assim, sabe? Talvez porque eu gosto de estar perto de pessoas, então seria mais para ter essa energia. Então, é o que vem, é o que eu gosto mais. Mas a câmera, eu também, aquela, né, que é indecisa. Mas a câmera, o bom é que a gente consegue ir se vendo e vendo os erros, detalhes, que às vezes no teatro a gente já não consegue pegar, porque é tudo muito assim, né? Tudo muito rápido. Não tem essa percepção melhor de como que tá acontecendo as coisas. Mas eu ficaria É um no teatro. ambiente mais. Ah, então, é difícil também, né? Eu faço essas perguntas, mas assim, se alguém fizesse para mim, eu ia demorar muito para conseguir responder. Porque Uhum. a gente vive em constante mudanças, né? A gente vive sempre se modificando, né? Às vezes a gente gosta mais, às vezes a gente gosta menos, né? Nem Mas muda. imagina pós-pandemia, a próxima apresentação teatral. Lugar lotado, imagina, fica até Aham. arrepiado, Ai, entendeu? que Algo que eu delícia. amaria fazer, né? Assim como também as produções agora já estão começando a voltar, muitas produções, né, à distância, EAD também, pegando forte com O tudo. que é Então, novíssimo, né, gente? E tão desafiador para a gente gravar. Imagina colocar toda uma equipe que era enorme ali, agora tipo, reduzida ao máximo e o diretor vendo também de uma outra forma, né? É incrível e super desafiador, né? Mais um desafio que a gente tem para levar e aprender. Nossa, super. sim. Ô, Cal, deixa eu te perguntar uma coisa, falando sobre aprender. A gente, quando começa a fazer curso de interpretação, a gente sabe que a gente precisa buscar muitas referências, né? Pessoas, atores, atrizes, filmes, séries, peças teatrais, livros, músicas, enfim, referências artísticas, né? Para ajudar a compor personagens, para ajudar também na nossa trajetória, na nossa evolução como artista.
eu queria saber das suas referências, assim, o que que você costuma assistir, é, ou quais atrizes e atores você tem como referência? Você normalmente, vai ter lançou um filme, lançou uma série com aquela atriz, eu vou assistir, sabe? Você tem esses ídolos, você tem essas inspirações como artista? E quais são? Eu tenho uma que é de praxe, que é a Fernanda Montenegro, né? Brasileira, é uma pessoa que eu acho Hein? maravilhosa. Não tenho o que dizer, digamos, aqui que dá para se inspirar legal, para fazer novela e filme, tipo, nossa referência. E eu gosto também bastante, assim, eu antes não era tão acostumada. Mais agora, né, no Netflix e tudo mais, se tornou mais fácil para a gente ver mais produções. E eu gosto bastante de produções espanhóis. Espanhol. Eu tô assistindo séries, alguns filmes, e eu gostei bastante. Eu achei o drama deles, o roteiro, o cenário, assim, muito chamativo e prende, sabe? Você quer saber cada vez mais o que vai acontecer. Então, tipo, tem alguns filmes espanhóis que eu acho, assim, demais. E tem o Mário Casas. É Mário Casas, né? Que eu acho que é o nome Uhum. daquele ator que fez Remédio Amargo até. Não sei se você já viu. Sim, Ele eu fica já vi. paraplégico, ele quer ele Sim, ficar atrás da ex dele. Eu acho ele é. esse ator incrível. E as produções que ele tá, eu também acho, assim, maravilhosas. Não, você falou dele, eu lembrei já de 3 filmes, eu acho que eu vi com ele. Ó, tem o Um Contratempo, que é muito bom. Nossa, um contratempo é muito Sobre bom. um acidente. Ele tem um olhar bem profundo, né, esse ator, né? Então a gente Ele parece que consegue, mergulha um né? pouco nele. Tem esse, tem a Renata que acabou de dar uma cola pra gente, uma série nova, O Inocente também. Eu comecei a assistir essa Sim! série, eu ainda não terminei Eu ela, é ainda não muito assisti, mas tá boa. lá pra assistir. O caráter psicológico das personagens são bem intensos, então a gente entra bastante naquela situação de tipo assim, nossa, meu Deus, e agora, né? O que que eu faria naquela Aham. situação? Parece que os filmes espanhóis também, as produções argentinas são muito boas também, consigo Isso que eu ia fazer um falar, que, tipo, paralelo com as e a duas. gente sai um pouco só daquele do Hollywood, né? Que, tipo, Sim, é meio ligado ali, mas, tipo, que antes era só Hollywood, só filme americano, só filme americano. E eu comecei a assistir por indicação do gringo, que antes a sim. gente não tinha... Eu realmente não tinha contato com outros, tipo, filmes, ou até eu nem me importava em saber qual era o tipo de produção. E hoje já não, hoje já olho quem tá produzindo, já vejo... É, tipo, é outro, é outro naipe hoje em dia. Ai, Eu tô gente, chique demais, né? Oi, Rê. vocês falaram do Mário Casas, eu lembrei, Um Contratempo é maravilhoso e O Inocente, assistam, sério, o Hugo começou a assistir, Eu comecei a ver, colocou aí tomando. no carrinho pra assistir também. É muito boa, assim, é surpreendente, o roteiro é incrível e, como tu falou, né, o caráter psicológico das personagens é trabalhado, então cada episódio vai falando sobre cada personagem, um ponto de vista diferente da história. É muito bom. E até conversando com o gringo num projeto de roteiro que eu tô fazendo com ele, com mais uma galera, a gente tava falando sobre como os atores espanhóis estão, assim, com os personagens mais bem construídos do cinema do mundo atualmente, sabe? Os personagens são muito bem construídos, assim, tanto que tem tanta coisa da Espanha fazendo sucesso, La Casa de Papel, várias séries espanholas e filmes, estão cada vez Vis-a-vis. ganhando vis-a-vis também, que é muito bom. Cada vez ganhando mais espaço, porque as personagens são extremamente bem construídas. Os atores estão muito bons no cinema espanhol. O trabalho dele É está isso aí. maravilhoso, gente. É muito legal porque é uma outra forma de mostrar as coisas, né? Às vezes a gente tem um padrão hollywoodiano, a gente consome blockbusters. Eu consumo Sim, blockbusters. Adoro os filmes da Marvel, adoro os filmes com elementos, né, de efeitos especiais. Eu adoro essas grandes produções. Acho sim, é muito maravilhoso. legal para assistir. Mas a gente precisa de coisas diferentes também, né? Para sair daquilo. Porque se for ver, até o brasileiro, para fazer um filme, ele se inspira muito no Hollywood, né? Tipo, esse formato, ou até a mesma parte da comédia, essas coisas assim. Então, ver uma coisa diferente é mais interessante, prende mais a nossa visibilidade É, ali.
É a mesma coisa da gente escutar sempre as mesmas músicas. A gente vai lá na nossa playlist Sim. das plataformas que a gente escuta música, né, para não fazer propagandas. Mas já falamos da Netflix, né, Spotify. A gente tem as nossas listas e aí a gente às vezes pensa, nossa, só escuta as mesmas músicas, né? Vamos colocar uma coisa diferente. E aí a gente acaba descobrindo outros artistas. E com o cinema é a mesma coisa, né? Isso é arte, né? A gente tem que explorar a arte e não ficar muito conformado e assistir sempre as mesmas coisas, né? É que senão só fica aquela linha de cima lá da Netflix. Se não vai para baixo, se não, sei lá, procura indicações por aí. Eu gosto de também seguir gente no Instagram, tipo, indicações de filmes e séries para sair dessa mesmice, sabe? Aí, às vezes vem umas indicações diferentes, assim. E a Netflix ela chegou muito muito certeira nisso, de realmente apresentar as pessoas, né? E a diversidade cultural, né? Que tem é muito grande, são de vários países. Então a gente tem acesso, sim, a várias produções. E a gente começa a perceber que tem muita coisa boa, né? A gente consegue... Se a gente fazer um comparativo das produções que tem, né, argentinas e espanholas, que são um pouco mais próximas da nossa, principalmente os argentinos, a gente percebe que a gente tem muita coisa boa para contar. Será que a gente realmente está aproveitando, né, o Brasil, falando agora, né, de Brasil? Será que a gente está aproveitando tudo que o Brasil tem, né, de histórias legais? Ou a gente, às vezes, acaba ficando teclando nas mesmas teclas, né? Eu acho que ainda na falta fome, um na pouco, miséria. né? Talvez falta um outro olhar. Agora, ver, né? Claro, difícil a gente ter também outros olhares quando a gente tem uma situação, né, no Brasil como está agora. Mas existem coisas boas, existem outros olhares. Basta a gente parar um pouco de olhar, né, de olhar sempre as mesmas No coisas, resto, de escutar né? sempre as mesmas músicas, né, e talvez mudar um pouco, né, de escutar outro tipo de música e a gente vai ter outro tipo de olhar. Então a Netflix está aí para a gente explorar mesmo, né? Tem muita coisa boa e é legal isso, né? E agora as produções brasileiras também estão indo. Tem algumas Tão séries bem indo, legais, né? né? E com a Netflix está trazendo a oportunidade de, tipo assim, pessoas como nós, né, digamos, não tão tipo, que tem muito mais acesso para chegar numa produtora e essa produtora começar a fazer o nosso filme, mas a gente pode criar o nosso filme, gravar e oferecer para a Netflix para ver se ela quer fazer ou não. Então, isso é muito, tipo, maravilhoso para a gente, porque é uma oportunidade, assim, sem explicação. Sim, porque imagina, a Netflix pega um filme seu, né, para reproduzir, né, a visibilidade que isso traz. Então, a gente tem aí tempos que estão um pouco obscuros, mas tem uma luz surgindo. Está começando agora alguns jobs. Eu sei que recentemente você fez também uns jobs publicitários. Eu lembro que você tinha comentado que você estava fazendo alguns jobs. Você costuma fazer bastante jobs, né, mudando um pouco, né, a pergunta, mas curiosidades que eu tenho, porque é importante a gente perguntar para pessoas que estão, né, também atuantes no mercado de trabalho da parte de publicidade, porque é um nicho que a gente trabalha, pode trabalhar como ator e deve também, né? Eu não tenho preconceito nenhum com a parte publicitária, até porque rende um dinheiro legal, Bastante, né? né? Então, eu queria saber como é para você essa relação Olha, com a publicidade. é bem difícil, sabe? Sinceramente, assim, eu acho que eu consegui 1 ou 2 trabalhos em toda a carreira, porque é bem difícil. Não é uma área muito fácil, assim, às vezes não é, eles não gostam do teu corpo, tu não é, tipo, para aquele padrão, até às vezes te chamam, mas tu não é aprovada, então é bem difícil. Bem difícil mesmo. Ser escolhido é difícil, né? Meio que Uhum. a gente tem isso como atores, né? A gente faz testes, né? Faz testes para jobs, faz testes para personagens. A gente está sempre sendo testado, né? Então tem que ter também na nossa cabeça que a gente tem que se acostumar com os testes e se Com acostumar não, com né? os nãos também, né? Aham. E faz parte da nossa profissão, né? Você lida bem com isso ou é um desafio assim para você os nãos da vida que são da nossa profissão, né? No começo eu criava mais expectativa, digamos, de tipo, ai, olha, apareceu um teste, criava bastante expectativa de tipo assim, ai, eu vou fazer, vou passar, não sei o quê. E de quando eu recebi um não, ou quando não dava um retorno, que muitos acontecem, né? Tipo, tu manda as coisas, tudo certinho, e aí depois só simplesmente não responde, nem fala não, só
só joga pro ar. E isso me deixava bastante, tipo, abalada, digamos, no começo. Hoje em dia eu já sei, beleza, mandei, não crio tanta expectativa. Se for sim, se for não, se não tiver resposta, já não fico naquela expectativa, ansiedade, tipo, ansiedade tem, mas não muita como era antes. Dizer que não sou Sim. ansiosa, mentira. Porque eu achava também que a gente tinha que se acostumar com os nãos da vida, mas às vezes a gente tem que se acostumar, talvez nem com o não, nem, às vezes com não ter um Não ter feedback, resposta, né? com a pessoa que, tipo, nem liga pra gente. Então vai, Até faz estava o teste. conversando com uns amigos e eles até começaram a falar para uma produtora que tinha que falar assim, pelo menos manda um não para mim, porque senão eu fico naquela expectativa de tipo assim, será que você... Que daí a pessoa vem, oferece trabalho, explica como vai ser, já te fala quanto que você vai ganhar de cachê e daí você já fica naquela tipo, expectativa, nossa, Né? olha, quanto Uau! que eu vou ganhar com isso, o que que eu vou fazer? E daí depois ela some e não tem mais nada. Aí tu Não fica temos assim... mais nada. Fica tudo perdido no vento, né? Bom, faz parte, né? São ossos do ofício, né? É. Ô, Cal, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, também referente à parte artística, assim, né? A gente falou sobre os nãos da vida, sobre... o Mestre Gui mandou agora. Fica um alô para as agências aí, pessoal. Manda aí, pelo menos muito obrigado pela participação, mas nós não vamos mais seguir com o seu teste, você não foi escolhido. Sim, porque, né? Né? Pelo amor de Deus, né? Dá uma posição para a gente saber o que aconteceu, né? Não precisa nem falar o porquê que não passou. Não precisa nem falar o porquê que não passou. Eu ia perguntar para você uma coisa, me fugiu. Qual que é, pelo menos até o momento, né, na sua percepção como atriz, a maior dificuldade e o maior prazer que você já teve na atuação? Natação, no começo eu acredito que era o foco manter o nervosismo. Eu era uma pessoa muito nervosa, né? Para trabalhar com isso era bem, digamos assim, sentei aqui, preciso dar meu texto e era complicado. Às vezes me fugia, aí tipo, sabe quando não... Eu lembro até no meu primeiro teste para actor, eu fui lá fazer bonitinha. Aí eu cheguei, aí quando eu comecei com o gringo, eu fiz até com o gringo, gente. Olha, eu nem sabia o poder que o gringo né? tinha na escola, né? Eu fui lá fazer, daí quando ele disse que era o diretor da escola, eu falei, meu Deus do céu. Aí tá. E o foco para, tipo, eliminar as coisas assim da cabeça e focar só no personagem. E focar no texto e tudo mais, e não, tipo, não ver que o personagem não estava em mim, era, tipo, acho que ficar foi se autoavaliar, né? A gente fica se autoavaliando. Sim, e daí era perda de tempo, tipo, de texto e o branco vinha assim, e parece que isso seguiu algumas vezes ainda, e era o branco de, tipo assim, Jesus, o que que eu tenho que falar agora? Aí, tipo e daí eu parava. E daí eu ficava assim, esqueci o texto. Então, pensa, essa dificuldade, assim. E agora, então, para mim, o que me dá prazer hoje em dia é tipo, já ter a experiência de criar a personagem, de focar nela, estudar e conseguir ir levando, sabe? Com uma coisa mais orgânica. Então, deixar isso fluir, né? Se isso, permitir fica bem deixar isso ligado os fluir. dois. Sim, ao mesmo tempo deixar fluir, mas estando atenta, né? Exato. Não se perder do texto, não se perder daqueles 2% que a gente é ator e os 98%, né, personagem, pira, né? E também o prazer de, tipo, você criar uma pessoa nova, né? Porque você cria ali uma identidade nova. Mesmo tendo algumas coisas que tu coloca que já viveu, que são experiências suas, é um personagem novo, é uma pessoa nova que tu cria. Então, isso é muito bom. É o negócio que eu gostava de fazer quando eu era criança, de, tipo, ser várias
coisas que eu quisesse e criar e dar vida e levar isso para um palco ou para uma tela. Então, é muito bom. Eu gosto muito, assim, de poder ser quem eu quiser, sendo eu mesma. Que legal. É verdade. Eu vi uma vez uma entrevista da Angelina Jolie que ela fala: eu tenho 90 e tantas personalidades, né? Quando eu vou ser atriz, criar um personagem, eu escolho uma delas, né? Escolho uma Sim. dessas personalidades que eu tenho, uma dessas facetas. Então é muito legal isso, porque meio que, de uma certa forma, né? Desafoga um pouco, né? Às vezes a gente consegue se libertar de alguma coisa através da criação de um personagem. Né? A gente, às vezes acaba colocando uma coisa que a gente tem vergonha de passar para as pessoas, ou de ser, ou de explorar, e a gente pode aproveitar isso, né, vivendo isso verdadeiramente sob as circunstâncias, né, do roteiro, da vida da personagem. É legal isso, né? É muito bom. Cal, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos fazer um joguinho rápido de palavras, que a gente já está chegando mais ou menos próximo do final da nossa entrevista, tem um tempinho ainda, mas aí eu gosto de fazer esse joguinho para depois te fazer umas perguntas finais. Vamos lá. Tá. Eu vou te falar umas palavras e aí você me diga o que vem na sua cabeça. Pode ser outra palavra, pode ser uma frase, tá? Vamos lá. Amor. Ai, família. Um medo. Medo. Ai, o medo, deixa eu ver. A gente é escuro, não uma coisa assim de tipo perdido, escuridão, sabe? Não o escuro Sim. que a gente fica sem luz, mas digamos que uma escuridão, assim, não saber Não para saber onde para onde ir. Isso. Música, uma música. Música. Ai, me pegou. Pode ser um legal. estilo, alguma coisa que você costuma escutar. Eu gosto de samba, tô ouvindo um samba, assim. Vamos colocar um Dar uma samba. animada, um sambinha gostoso. Uma atriz. Ai, Fernanda Montenegro, né? Um ator. Mário Casas, falamos dele, vou deixar eles, maravilhoso. Legal. Uma lembrança. Ai, uma lembrança gostosa é, tipo, os amigos reunidos, sabe? Aqueles abraços gostosos que a gente dava. Isso eu tenho saudade. O que simbolizaria a vida para você? A vida. Eu acho que é colocar tudo que a gente tem amor, sabe? É viver tudo que a gente quer. É estar ali presente com as pessoas que a gente ama. É dar significatividade para tudo que a gente gosta. Eu acho que é fazer o que gosta, é ficar com quem a gente gosta, é estar do lado de quem a gente ama. Isso é viver, né? Porque a gente está num tempo tão sombrio que a gente vê que hoje em dia a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E o tempo de hoje mostra muito que a gente pode perder a pessoa que a gente ama em questões de tipo um dia, 2 dias. E a pandemia, o Covid veio para mostrar isso. Tipo, eu acho que se ninguém aprendeu nada nesse tempo de valorizar mais, de pensar mais no próximo, eu acho que o ser humano, já deu, já passou. Cai o meteoro e mata todo mundo. Chega. Chega que já era. Bom, Calvo, a gente está chegando próximo do final da nossa entrevista. A gente ainda tem uns 9 minutinhos ainda. Eu quero deixar um tempinho para você aproveitar o final também. Mas nessa última pergunta que eu vou fazer para você, eu te perguntei a palavra vida, não foi à toa, não. Tá? A minha curiosidade, ninguém tem bola de cristal. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Mas eu adoro sonhar. É uma das coisas que eu gosto de fazer. E eu projeto muito. Às vezes eu vou deitar e fico pensando, nossa, gostaria de estar fazendo daqui a 3 anos, e começo a projetar coisas na minha cabeça, e aí eu saio um pouco, tiro os pés do chão e brinco um pouco de sonhar, né? A minha pergunta para você tem mais ou menos essa vibe. Eu queria saber como a Cal se vê daqui a 3 anos,
um momento já de pós-pandemia, a gente não sabe como é que vai ser, não temos ideia de como vai ser esse novo normal, se as pessoas vão continuar usando máscara ou não, como é que vão ser as próximas apresentações teatrais, as próximas produções audiovisuais, a gente não sabe nada. Mas a gente sabe sonhar, né? E eu queria saber como que você vê a Cal daqui a 3 anos, como você gostaria de estar daqui a 3 anos, como você se imagina nesse momento aí, 3 anos daqui para frente. Olha, primeiramente eu queria, por favor, sem máscara. Eu não aguento mais a máscara, gente. Então, daqui a 3 anos, todo mundo vacinado, se Deus quiser, e sem máscara. Olha, né, a gente vive um dia de cada vez, mas eu quero muito estar cada vez mais trabalhando com teatro, com cinema, com TV. Eu quero estar cada vez mais, tipo, trabalhando com isso mesmo. Eu queria ter feito isso, né, no ano que parou, eu queria ter no ano passado, eu tinha me programado para investir mais na minha carreira, ter me preparado mais, só que veio tipo, veio o Covid e meio que pausou tudo. Então, eu espero, né, que logo passe e tudo se normalize. E eu me vejo me investindo mais. Então, eu quero estar trabalhando mais nisso, eu quero estar mais focada nisso, quero estar mais disposta a deixar, talvez, essa minha carreira que eu também faço de logística para o lado e focar no teatro, que é uma coisa que eu gosto, no teatro e cinema, né? Que é uma área que eu quero, e eu quero estar ali, eu quero poder ir para outros lugares, eu quero poder ir trabalhar para fora, ter experiências para fora, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas ter essa experiência, conseguir ter esse momento nosso vai ser maravilhoso, vai ser muito significativo para mim e um crescimento gigantesco. Sim, eu também quero ver você logo. A gente é novo, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Se Deus quiser. É o que desejamos. Cal, nós estamos no final da nossa entrevista, passa bem rapidinho, né? Passa voando. Falando, nem vê. É sempre um prazer conversar com você, trabalhar com você. Eu não vejo a hora da gente continuar esse filme, que tenho certeza que as pessoas vão se emocionar muito com essa história contada, escrita pela Juliana Jeremias. Vai ser entrevistada por aí, hein? História, gente, maravilhosa. Será entrevistada ainda a Juliana Jeremias no nosso programa. Bom, Cal, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado participar do nosso programa, por você ter cedido tempo para vir aqui conversar com a gente. Isso significa muito para o programa. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente agora também gostaram muito da sua história. E a gente te encontra no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Cal? O meu nome mesmo, meu nome e sobrenome, Cal Tucholsky. Me segue lá, gente. Com K, Tucholsky mesmo, como tá aqui embaixo. Então, segue lá. E eu que agradeço muito o convite, agradeço tudo. E vamos estar futuramente gravando e fazendo mais trabalhos que a gente gosta demais. Com certeza. Cal, esses últimos minutos aqui do programa são seus. Você pode ficar à vontade para falar alguma coisa, mandar uma mensagem, o que você quiser fazer. Esse tempo é todo seu, para você e por você. Então, fica à vontade, tá? Eu preparei uma frase, na verdade, para dizer de tudo meio que relacionado a tudo que a gente falou, né? Que a frase é o seguinte: a vida é um eterno ganhar e perder, mas só nós podemos tirar aproveito de cada coisa. E é isso, a gente vai errando, a gente vai aprendendo, mas em cada situação a gente vai tirar um aproveito que vai levar de aprendizado, crescimento. E então fica essa minha mensagem para vocês, que nunca desista também dos seus sonhos. E, tipo, se não foi bom uma coisa, vê o que te tirou, vê o que aquilo fez para ti, que tu pode levar de crescimento e aprendizado para a vida. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Senhoras e senhores, Cal Tucholsky, muito obrigado, Cal, pela sua presença. Obrigada, Hugo. Muito sucesso, Obrigada, Renata, tanto na logística, na sua vida artística, sempre muito sucesso. Estou louco para te ver nas telas e para trabalhar junto com você logo. Muito obrigado, sucesso, viu? pra gente, brigadão. Um beijo, pessoal. Obrigado vocês também que assistem ao programa Protagonistas.
A gente se encontra, então, na próxima semana. Eu tenho certeza que vocês vão amar o próximo entrevistado. Um grande beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau, Rê. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau, gente.